Vamos para a palavra do Senhor em nome de Jesus? Amados, começamos a mensagem na quinta-feira e depois eu fiquei pensando, sabe quando você fica ruminando a mensagem? Que de verdade foi uma mensagem bastante incisiva e instrutiva. E eu fiquei com uma pergunta na minha mente, né? E essa pergunta, essa questão, esse ponto de interrogação se tornou o tema da mensagem. Onde é que estamos errando? Essa foi a pergunta que ficou indagado. Sabe quando fica entalado em você? Eu falei, Senhor, onde que nós estamos errando? Mas não no sentido, amados, eu não estou falando no sentido da nossa comunidade em si, mas eu falo em relação à igreja no mundo. Nós vemos os níveis de cristãos, os níveis de teologia, a maneira como Deus tem sido apresentado. E a minha pergunta que ficou, o ponto de interrogação que ficou em meu coração é: onde é que nós estamos errando? E Deus falou muito comigo a respeito disso e eu pude desenvolver esta mensagem, amém? Uma mensagem de instrução e eu quero compartilhar com você, amém? Abra comigo a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, que vai ser a mensagem que vai embasar. Eu perdi o sinal aqui do retorno. Aleluia. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, glorificamos ao Senhor e pedimos que agora o Senhor venha ministrar os nossos corações. Nós agora nos desligamos de tudo aquilo que possa roubar de nós a Tua palavra e pedimos agora que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e que o Senhor venha falar conosco profunda e poderosamente. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 1,17 diz assim: uma vez que vocês chamam pai, preste bem atenção, uma vez que vocês chamam pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Vou ler mais uma vez esse texto. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor. Aqui está a palavra-chave. Durante a jornada terrena de vocês. Respondendo à pergunta que estava no meu coração, onde é que nós erramos? Ou onde nós estamos errando? E Deus foi muito incisivo comigo. Nós temos errado naquilo que a Bíblia chama de temor. Vivemos dias em que, amados, as pessoas elas têm medo do diabo, elas têm medo de outro homem, elas têm medo de assalto, têm medo de avião, têm medo do escuro, têm medo de ficar fechado, mas não têm temor a Deus. E isso, amados, foi um ponto de interrogação que Deus ele foi destrinchando para mim, mostrando para mim a importância da igreja se voltar ao temor do Senhor, voltar a temer a Deus. Amém, queridos? Então, amados, preste bem atenção. Os dias que nós estamos vivendo, logicamente, são dias difíceis. Biblicamente falando, se você for em 1 Timóteo capítulo 3 e 1 Timóteo capítulo 3 e 4 e 2 Timóteo capítulo 4, um dos apontamentos de Paulo para o fim dos tempos seria a degradação do ser humano. O ser humano, amados, está cada vez mais difícil de lidar com o ser humano. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia, coloca aí por gentileza, 2 Timóteo capítulo 4. Queria que você prestasse atenção o que Paulo fala a respeito do ser humano, a degradação do ser humano em relação a este tempo que nós estamos vivendo. Perdão, 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Depois nós vamos para o capítulo 4. Então olha só o que diz. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, que é o tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Os homens
Porque, amados, o mundo ele é formado pela humanidade, amém, amados? Quem governa e quem rege o mundo, todo o sistema, logicamente é o homem. Mas o que aconteceria com o homem de acordo com o apontamento escatológico de Paulo? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. Mas pior que isso, além da degradação do ser humano, há uma degradação da fé. Há uma degradação daquilo que nós chamamos de fé, aquilo que as Escrituras verdadeiramente dizem a respeito do que é fé. Agora sim, vai para o capítulo 4 de 2 Timóteo, aliás. A partir do versículo 1, Paulo já orientando Timóteo, gente. Essa carta foi escrita provavelmente entre o ano 60 e o ano 65 depois de Cristo. Paulo encorajando o jovem apóstolo Timóteo a respeito disso, porque olha o que ele diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Por quê, amados? Preste bem atenção. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo seus próprios desejos. Amém? Eles se recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Aqui fala exatamente, baixa um pouquinho esse retorno, Edson. Aqui fala exatamente da degradação da fé, onde as pessoas não suportariam o santo ensino, a sã doutrina, a doutrina elementar que hoje, dentro de um viés ideológico, está sendo chamado de conservadorismo fundamentalista. E tem anunciado e tem pregado um Deus sem juízo. Pregando um Deus que aceita todo tipo de pecado, que tolera todo tipo de prática, sem se esquecer que Deus, ele é um Deus justo. E esse tipo de evangelho, esse tipo de palavra, esse tipo de mensagem, tem exatamente gerado um povo sem temor a Deus. E isso é preocupante. Um povo que tem vivido como se não houvesse amanhã. Como se Deus não fosse julgar ou trazer a juízo todas as nossas obras. Como se o Deus do Antigo Testamento fosse diferente do Novo Testamento. E que no Novo Testamento a graça ou a teologia da graça fosse a permissão ou a permissividade para viver dissolutamente no pecado, para viver em práticas pecaminosas, e Deus seria obrigado a aceitar, porque afinal de contas a graça, ela está disponível, ela superabundou o pecado, então eu posso continuar pecando e posso continuar fazendo todas as coisas, porque não há juízo, não há justiça, não há punição, não há colheita, não há nada. E isso tem gerado um povo sem nenhum tipo de temor. E isso é preocupante. E vemos claramente isso, querido, principalmente, eu não estou falando nem no meio do povo, eu estou falando em cima das plataformas das igrejas. Pastores, líderes, igrejas, comunidades, normatizando atos pecaminosos, práticas pecaminosas, condenadas nas Escrituras. Mas errados nós, ou errados estão aqueles que pregam contra, que não atualizaram as Escrituras
A Bíblia precisa de uma atualização. Queridos, a palavra não precisa de atualização. Coloca para mim Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são o que, gente? O mundo pode ter mudado, o mundo pode ter se modernizado, mas a palavra continua a mesma. As escrituras continuam a mesma. O que era pecado no Antigo Testamento continua sendo pecado hoje. Mas infelizmente esse evangelho prático, essa pregação prática de colocar o ser humano no centro de todas as coisas, tem gerado um povo sem temor. Aliás, as pessoas nem sabem nem o que é temor a Deus. Então nós vamos ter aqui que destrinchar o que é temer a Deus. O que é temer a Deus, queridos? Vamos falar de você, vamos falar de nós que estamos aqui. Num tempo, amados, eu vou falar até pior. A prova de que não se teme mais a Deus, amados, eu sou da época que quando você passasse na frente de qualquer templo, de qualquer natureza, havia respeito. Hoje as pessoas não respeitam nada. Hoje tudo vira meme, amados. A vida, amados, eu tô crente de que os próximos 5 anos a vida vai se tornar um meme, um meme exato. Porque tudo vira meme. Os dons espirituais viram meme. A pregação do evangelho vira meme. Estamos, amados, vivendo debaixo de entretenimento ao invés de vivermos debaixo do temor de Deus. E isso é grave, gente. Amados, eu louvo a Deus porque Deus ele tem nos dado a oportunidade de ouvir esse tipo de palavra para que nós possamos nos corrigir. Deus nos ama. A maior prova do amor de Deus é quando Deus ele permite a gente pregar, queridos, mensagens como essa. Eu fico feliz porque é a prova que Deus nos ama. Que Deus quer nos realinhar, que Deus ele quer nos recolocar, nos reposicionar. Então, querido, no mundo onde se vive de meme, onde tudo vira meme, chegou o tempo da igreja se reposicionar no temor do Senhor. Nós precisamos voltar a temer a Deus. Amém, queridos? Então vamos entender o que é temer a Deus, queridos. Vamos lá. Biblicamente falando, nós temos hebraico e grego, logicamente. No Antigo Testamento, nós vamos ter o termo irá. Irá é o termo que define a palavra temor. No grego, Novo Testamento, todas as vezes que você ouvir a palavra ou ler a palavra temor, você vai encontrar o termo phobos. Phobos, que vem de fobia. Quem aqui já ouviu o termo fobia? Né? Que vem de phobos. Pastor, mas isso não é ter medo? Sim. Amados, mas pastor, eu vou ter medo de Deus? Amados, se você tem medo do Satanás, eu vou falar para você, eu provo para você que você morre de medo do diabo. Se alguém falar para você que alguém amarrou o seu nome na boca do sapo, amanhã você está dentro de uma igreja fazendo campanha, pastor, ora por mim, eu descobri, olha. Mas não temos o medo de Deus. Como se Deus não fosse juiz. Gente, você vai ver no desenrolar dessa mensagem. Se eu sou você, eu particularmente, depois de ter preparado essa mensagem, falei, Senhor, eu preciso me reposicionar. Porque nós precisamos voltar ao temor do Senhor. Então vamos lá. Phobos, ou irá, está falando de medo. Ter medo. Pastor, mas como assim ter medo? Não é ter medo no sentido ruim da expressão. Não é ter medo no sentido de não querer se aproximar. Não é ter medo no sentido de não querer estar próximo. Mas é esse tipo de medo. Preste bem atenção, vamos falar das características do temor a Deus. Primeiro, esse tipo de temor, esse tipo de medo, ele vai nos conduzir à reverência e à adoração. Repita comigo, reverência
e adoração. Então você ter esse tipo de temor, esse tipo de medo, ele não vai fazer você, querido, se afastar de Deus. Ao contrário, vai fazer você se curvar diante dele. Vai fazer você se submeter a ele. Quem está me entendendo? Você está entendendo, querido, o que significa temor? Então, a primeira característica desse temor, irá ou phobos, ele não está falando, olha, eu tenho tanto medo que eu quero ficar longe dele. Não é esse tipo de medo. É o tipo de medo que vai fazer você fazer o quê? Eu sei quem ele é. Eu sei o poder que ele tem. E eu não posso escapar dele. Querendo ou não querendo, eu não posso me escapar do Senhor. Então, qual é a minha única alternativa? Eu reverencio, eu me curvo. Nesse caso, adoração, eu estou falando de prostração. No grego seria o termo proskúnio, o termo curvar-se. Você está comigo, sim ou não? E esse se curvar, querido, não é um simples curvar o corpo, mas é se curvar reconhecendo o seu senhorio. Muito mais do que o seu senhorio, é reconhecer a sua soberania. Amém ou não amém? Segunda característica desse temor é obediência. Esse tipo de temor, ele vai fazer com que nós sejamos obedientes. Amados, quem aqui teve pai e mãe bravo? Sim ou não? Amados, o que acontecia se sua mãe... Eu não tive pai, eu fui criado por mãe. Minha mãe, Rodrigo, tô colocando isso aqui. Ai de você, se você mexer. Como que era o nosso comportamento, gente? Mas dava vontade, porque tudo aquilo que é proibido dá vontade, não dá? Mas aí você fala, mas aí você olhava e pensava assim, mas se minha mãe descobrir, será que compensa o crime? É verdade ou não é, gente? E aí você passava longe. Mas por quê? Porque havia uma voz que ecoava dentro do teu ser. Que dizia para você, mesmo que o pai e a mãe estivessem longe, essa voz ecoava dentro de você e falava o que para você? Não toque, não mexa, não faça, não vá. Amém ou não amém? É esse tipo de obediência. Então esse medo, esse temor que nós estamos falando, é um temor que vai fazer com que nós sejamos obedientes a Deus. Vai nos fazer obedecê-lo, vai nos conduzir a cumprir a sua palavra. Amém ou não amém, queridos? Terceira característica deste temor é humildade. Humildade. O temor, esse medo, esse respeito vai fazer com que eu saiba qual é o meu lugar. E se existe algo que o ser humano hoje, século 21, não sabe, é qual é a sua posição. O ser humano se acha hoje como se ele fosse o topo da cadeia. Não, querido, você é um pecador, pobre, cego, nu. Você só está aqui porque você foi salvo, você só está vivo por causa da misericórdia. E isso nós não podemos perder. Só que o que acontece? A falta do temor faz com que nós nos coloquemos no lugar onde nós não deveríamos estar. Mas uma pessoa que teme, esse temor, esse medo, faz com que nós nos tornemos humildes, reconhecendo quem nós somos, sabendo quem Ele é. Quarta característica desse temor, sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, pois nos leva a buscar o conhecimento de Deus e a viver de acordo com os seus princípios. Esse medo, esse temor, ele não me afasta de Deus, ao contrário, ele faz com que eu busque ainda mais conhecimento dele. Não, ele é soberano, ele é tudo, já que eu tenho que me submeter, então eu vou conhecê-lo mais. Eu vou buscar conhecer mais.
Mas eu não quero conhecer porque eu quero ser um intelectual religioso. Porque o que nós mais temos hoje, principalmente pregadores de internet que não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com Cristo, não tem compromisso com o evangelho, mas está lá, está criticando, diz que é pregador. Of the king, the power, the best. Tem nada. Mas é pregador, é crítico da igreja. Você já viu o crítico da igreja? São os críticos da igreja. São os críticos do evangelho. Então nós temos um monte de intelectual religioso que não tem qualquer tipo de temor a Deus. Que não tem nenhum tipo de sabedoria. Pode ter conhecimento filosófico, que é o que mais se prega hoje. Filosofia. O amor aos pensamentos. A verdadeira teologia tem dado lugar à filosofia, aos pensamentos, aos jargões, às frases de efeito. Como se isso fosse Bíblia, como se isso fosse determinar a nossa existência. Então, querido, esse medo, esse temor vai nos fazer não apenas buscar um conhecimento de Deus, mas vai nos fazer conhecê-lo para vivermos os seus princípios. E por último, a última característica desse temor é amor. Porque esse medo, esse temor, nos faz amá-lo. Nos faz com que nós coloquemos ele acima de todas as coisas. Você está comigo, amado? Sim ou não? Pastor, sabedor disso, então, o que tem originado, então, essa falta de temor? É simples, querido. Desde os anos 80, com o surgimento das igrejas neopentecostais, tem surgido vários tipos de evangelho. Evangelho, pregação. Nós chamamos isso de pregação humanista, onde coloca o ser humano no centro de todas as coisas. Né? Do tipo, você é o ponto fraco de Jesus. Alguém aqui já ouviu essa expressão? Lindo! Linda! Né? Você é o queridinho de Jeová. E tem colocado o homem, o ser humano, a figura humana, num lugar onde ele não deveria estar e não caberia para ele. E esse tipo de evangelho, esse tipo de pregação, tem gerado um povo sem temor. Por quê? Porque é um povo que continua praticando erros, continua vivendo no pecado, achando que Deus não vai derramar ira, Deus não vai fazer justiça. É um evangelho sem justiça, entende? É um Deus que é todo amor, mas não é todo justo. Um evangelho que tem falado muito sobre o atributo, um dos principais atributos de Deus, que é o amor. E verdadeiramente, Deus é amor. Amém, queridos? Deus é amor. É um dos atributos principais do caráter de Deus. Mas apenas o amor não define o caráter de Deus. Porque um dos outros atributos de Deus é também ser justo. E a justiça de Deus, o fato de Deus ser justo, traz um equilíbrio da imagem de Deus para nós. E esse é o problema desta pregação fajuta de evangelho que nós temos vivido hoje. Onde se prega um Deus que é todo amor, mas é um Deus que não pune. É um evangelho sem punição. Ah não, pastor, porque todos os meus pecados, eles foram punidos em Jesus. Querido, nós precisamos aprender definitivamente que Deus estava reconciliando o mundo, mas tudo que você fizer tem consequências. Todos os nossos atos, eles terão consequências, serão julgados diante de Deus. O fato de Cristo ter morrido na cruz, o fato de Cristo ter alcançado eterna redenção, não nos exime de recebermos a colheita daquilo que plantamos. Isso é justiça. E nós vamos receber na mesma medida. Esse mesmo evangelho, ele separa o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo.
Não, Deus do Antigo Testamento era um suicida, era um homicida, carrasco, manda matar todo mundo. O Deus do Novo Testamento é só amor. É ou não é, gente? O Deus do Novo Testamento pensa num primor. Não tem juízo, não tem justiça, não tem consequências. E é esse tipo de evangelho que tem gerado pessoas dentro da igreja inconsequentes, desobedientes a pais e mães, não respeitam princípios, não se submetem a nada, não se submetem a ninguém, não se submetem nem mesmo às escrituras, porque as escrituras para esses é apenas um fundamentalismo. E isso é grave. Isso é muito grave. Então esse tipo de evangelho, querido, ele tem propagado e tem gerado um povo sem temor. Agora vamos nos reposicionar, querido, vamos entender. Primeiro, o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que julga. O mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que traz juízo todas as nossas obras. Salmo de número 7, versículo 11 e 13 diz: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Deus é um juiz justo. Levante a sua mão e declare isso comigo. Deus é um juiz justo. Deus é um juiz justo. E o que ele faz com um ser humano que não se arrepende? Ele afia sua espada. Gente, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é palavra de Deus. Ah, pastor, mas isso aí é Antigo Testamento. Já já eu chego no Novo. Já já eu chego no Novo. Salmo 45, versículos 6 e 7 diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Apenas a parte B do último versículo. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Deus não odeia o ser humano, mas Deus odeia o que o ser humano pratica. Eu sei que é um termo pesado falar de ódio nos dias de hoje. Se esse trecho de mensagem cair na internet, eu sou um cara trucidado. Porque falar de ódio hoje, como assim? Sim, Deus ama você. Deus ama o homem pecador. Mas Deus odeia a iniquidade. Ele odeia a iniquidade. Essa é a palavra. Não existe outro termo bonito ou um termo que possa resumir o sentimento de Deus em relação ao pecado. Deus odeia a iniquidade. Amém? Você está comigo, sim ou não? Mas aí, queridos, nesse evangelho que nós vivemos, né? O evangelho do século 21 tenta fazer a distinção. Não, mas esse Deus aí é o Deus do Antigo Testamento. É o Deus do Antigo Testamento. Agora, nós estamos vivendo no Deus do Novo Testamento, um Deus que é só amor. Vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia diz, queridos? Primeiro ponto, Jesus ensina quem nós devemos temer. Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5, Jesus diz assim: Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam àquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Amados, deixa eu falar para você, querido. Não é o pecado que te leva para o inferno.
Não é o pecado que te leva para o inferno. Não é o diabo que te leva para o inferno. É Deus que te envia para lá. E vou falar para você, Ele faz isso porque Ele ama. Porque Ele é justo. Mas sabe por quê? Porque Ele estabeleceu o perdão por meio de Jesus. Vou repetir, Ele estabeleceu o perdão por meio de Jesus. Só que você não quis receber o perdão dele. Nós não quisemos receber o perdão. Então, amados, você não vai para o inferno porque o diabo te leva para lá, porque o pecado te leva lá. Você vai para lá porque Deus é obrigado a te mandar, porque você não quis receber o perdão de Deus. Então quer dizer que o Deus do Novo Testamento continua sendo justo? Sempre foi. Nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser. Ainda em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar um princípio elementar. Tirado de onde? Porque Paulo não recebeu uma revelação. Paulo era um fariseu, conhecedor da lei, conhecedor das escrituras. E Paulo fala isso baseado exatamente na Torá. E o que ele diz? Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, ele diz: não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Amados, só esse texto aqui já era para a gente estremecer. De Deus ninguém se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então quem semeia na carne, vai colher o quê? As coisas da carne para quê? Para a sua destruir? Acabou. Então quer dizer que o Deus do Antigo Testamento, que pune os erros, continua punindo, sim. E isso era o suficiente para termos temor a Deus. E pararmos de brincar com Deus. E pararmos de brincar de evangelho. E pararmos de brincar de ser cristão. Achar que a vida cristã é um meme. Amados, preste bem atenção. Deus, por ser justo, um dia vai julgar todas as coisas. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Levante a sua mão e diga assim comigo: o essencial para a minha vida. Diga: o essencial para a minha vida é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Você está entendendo? Na versão King James, ela vai ainda além. Na versão King James diz assim: tema a Deus e obedeça às suas leis, porque foi para isso que vocês foram criados. Foi para isso que vocês foram criados. Para temer a Deus, para obedecer a Deus. Por quê? Versículo 14. Pois Deus trará o julgamento, a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Deus trará juízo. E amados, não vai pensando que vai ser no juízo final, não. Escute o que eu vou dizer para você, querido. Se hoje for o último dia da sua vida, e você precisar colher tudo que você plantou até hoje, você vai colher em um dia só. Mas você vai colher. Porque essa é a justa medida. Essa é a justa medida. Não tem segredo. Então, querido, nós precisamos entender que Deus continua o mesmo. E nós precisamos aprender a temer a Deus.
nós precisamos reposicionar o nosso coração e voltar a temer a Deus. Deus não é brinquedo. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Ele continua sentado num alto e sublime trono. Ele continua sendo soberano no céu e na terra. Ele continua governando todas as coisas. Nada fugiu do controle dele. Então precisamos continuar temendo a Deus. Diante de Deus tem que acontecer como nós lemos em alguns salmos. Diante dele todos estremecem. Sejam reis, sejam tronos, sejam dominações e poderes. Chegou diante de Deus, querido, tem que tremer. Tem que tremer, sabe? A alma tem que ficar. Eu estou diante de Deus. Eu estou diante de Deus. Ainda falando do Deus do Novo Testamento, que não pune. Quem aqui já ouviu falar a história de Ananias e Safira? Lá em Atos dos Apóstolos. Atos conta a história de Ananias e Safira. A Bíblia fala que era comum no período da igreja primitiva as pessoas venderem as suas posses e depositar nos pés dos apóstolos. Amém, queridos? Isso era costume da igreja primitiva. A Bíblia diz que Ananias e Safira tinham uma propriedade. E Ananias, ele pega parte com um coração corrompido, sem temor. Amados, eu não quero falar de valores, eu não quero falar de dinheiro, eu quero falar da falta de temor. O que a falta de temor pode gerar na vida de alguém? Ananias pega parte, como se estivesse mentindo para Pedro e mentindo para os apóstolos. Ele pega parte daquele recurso e vai diante dos apóstolos. E a Bíblia diz que Pedro olha para aquela atitude de Ananias e fala para ele assim: você não teme a Deus? Por que você está mentindo para o Espírito Santo? A Bíblia diz que na mesma hora, Ananias cai duro no chão. Cai duro. E a Bíblia diz que aquilo trouxe um baita de um temor na igreja daqueles que estavam diante, vendo aquela cena. Mas para variar, toda mulher chega atrasada. Chega a Safira, atrasadona. E ela vai e tenta justificar a falta de temor do marido. Morreu também. Amados, posso falar a verdade para você? Sabe por que tem muitos crentes mortos, mornos? Por causa da falta de temor. Sabe por que tem muitas pessoas afastadas do caminho? Porque perderam o temor. Sabe por que muitos de nós não temos mais compromisso com nada, não queremos compromisso? Porque é falta de temor, perdemos o temor a Deus. Muitos de nós perdemos o temor a Deus. Então, amados, nunca mais pense, e eu não tenho medo nenhum de pregar esse evangelho para você. O mesmo Deus que escolheu Davi, escute, o mesmo Deus que escolheu Davi, foi o mesmo Deus que não teve dó de Davi, quando Davi precisou colher os frutos dos seus erros. Pagou até o último centavo, mesmo tendo morrido, cheio de dias, riqueza e glória. Davi perdeu filhos. Davi condenou uma geração por causa dos seus pecados. Então chegou o tempo, igreja, de nós voltarmos o coração para o temor do Senhor. Amém? Você está comigo, sim ou não? Agora, partindo para o desenvolvimento e já partindo para o final, o que precisamos saber sobre o temor a Deus? Por que é importante você temer a Deus, querido? Eu quero fazer aqui a distinção daquilo que o temor a Deus pode trazer de benefício para você, e quero falar da sua vida cristã. Por que a sua vida cristã deve ser construída no temor a Deus? Então, primeiro ponto,
o que você precisa saber sobre o temor a Deus? O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Amados, não existe sábio se não teme a Deus. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, se você quer ser sábio, querido, tema a Deus. Você quer ser um sábio? Quer mostrar o mais sábio de todos os sábios? Seja temente a Deus. Você não vai ser, a sua sabedoria não vai ser medida pelo teu nível de conhecimento, querido, mas pelo teu nível de temor. Segundo ponto, temer a Deus é sinônimo de rejeitar o mal. Ah, pastor, nossa, eu morro de medo de Deus. Como que você morre de medo de Deus, querido, sendo que você continua fazendo tudo que Deus reprova? Como que falamos que tememos a Deus, sendo que muitas vezes não apenas praticamos, mas também aprovamos quem pratica? Provérbios 8,13 diz: temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Vou repetir parte A do versículo. Temer o Senhor é odiar o mal. Repita isso comigo. Temer ao Senhor é odiar o mal. Não tem como temer a Deus, querido, e aprovar as obras que Ele reprova. Se você diz que teme a Deus e aprova as obras que Ele reprova, você não teme, você é um hipócrita. 3. Temer ao Senhor traz longevidade e vida plena. Quem quer viver bastante aqui, querido? Vixe, pelo pouco, vocês vão morrer logo, hein? Eu vou perguntar de novo. Quem aqui quer viver bastante? E quem não é só viver bastante, quem quer ter vida plena? O que é vida plena, pastor? Eu quero ter uma vida completa, quero ter uma vida tranquila, quero ter uma vida em paz. Sabe qual é o segredo, querido? Temer a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 10:27. O temor do Senhor prolonga a vida. Como assim? Vou repetir. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Mas a pessoa que teme a Deus vai viver muito. Você teme a Deus, querido? Eu ia profetizar, para quem falou amém, é no mínimo 100 anos de vida. Para quem teme a Deus, é no mínimo 100 anos de vida. E olha que a Bíblia diz que a vida do homem, se não me falha a memória, Salmo 90:12 diz. Coloca para mim Salmo 90:12, acho que é Salmo 90:12. Coloca aí. Vamos ver se é esse mesmo. Vamos ver se eu estou bom. Ensina 90:10, coloca 10. Versículo 10. Isso. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Amado, fala para o seu irmão, fala para ele assim, irmão, é 70 ou 80, irmão. Pastor, o senhor está gorando a gente hoje, está amarrado em nome de Jesus. Mas você teme a Deus? Então você vai chegar no 100, querido. Fique tranquilo, vai chegar no 100 brincando. Pastor, que os jovens fizeram o retiro, o acampe. Pastor Abílio, eu lembro dele quando eu era ainda garoto, quando havia os trabalhos que ele fazia lá em Bauru, na Comunicação e Missão Cristã, conhecida em Bauru como a Igreja do Balão. Ver aquele homem com 97 anos e pregando todo domingo, gente. Eu estou falando sério. 97 anos. E prega todo domingo. Todo domingo o homem está lá, bonito, pregando. Se Jesus não voltar antes, eu quero chegar lá, os 6 que me aguente. Aleluia. Ainda Provérbios 14:27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uau! Vou repetir. Provérbios 14:27. O temor do Senhor é fonte de vida. O temor do Senhor é fonte de vida.
O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Lembra da brincadeira que eu fiz? Da mãe? Deus falou para você, não toque, você passa longe. Então ele te livra de... Amados, você temer a Deus te livra de tanta armadilha. Mas te livra de tanto laço. Ainda Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Pastor, queria tanto que Deus resolvesse meus problemas. Não, querido, Deus não vai resolver seus problemas. Você tem que aprender a temer a Deus e você vai ficar livre dos problemas. Por quê? O que é o temor? Você vai reverenciar, você vai se submeter, você vai obedecer. E isso vai te levar a uma vida sem problemas, ou sem maiores problemas. Então, o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. E ainda Provérbios 22, 4. A recompensa do humilde, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Amados, tudo que o ser humano busca no século 21, riqueza. Amados, não adianta falar que não busca, porque todos nós buscamos. Quem aqui não quer andar com um carro maneiro? Quem aqui não quer andar, né? Quem não quer morar numa casa maneira? Quem aqui não quer fazer uma viagem maneira de avião? Sim ou não, gente? Todos queremos. E não é errado querer. Mas sabe qual é o segredo disso? Temer a Deus. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Amados, então quer dizer que tudo está resumido no temer a Deus? Sim. Por isso que eu falo para você, querido, temer a Deus é a melhor coisa que nós podemos desenvolver em nós. Temer a Deus. Agora, amados, se tratando da vida cristã, como cristão, nossa vida diária não é apenas o que o temor do Senhor pode gerar para nós. Amém? Porque Provérbios, o rei Salomão, autor de Provérbios, ele vai mostrar que o temor do Senhor, ele traz benefícios como vida plena, vida longa, riqueza, honra, vida. Mas, em se tratando da nossa vida cotidiana, em se tratando de quem nós nos tornamos em Cristo, e se tratando do nosso caráter, de quem nós somos, como cristãos, nossa vida diária deve ser movida pelo temor de Deus. Você como cristão, você não se move por necessidade, você se move por temor a Deus. Você não se move para fazer o que dá certo, você se move pelo temor a Deus, então você faz o que é certo. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro fala no versículo que nós lemos, e aqui eu começo a pregar. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras. Primeiro ponto que Pedro nos ensina, nós chamamos por pai. O teu pai é aquele que julga todas as coisas de maneira imparcial. Em Deus não há parcialidade. E ele é o teu pai. Agora o que Pedro ensina? Portem-se com temor. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então a vida cristã ela deve ser pautada onde? No temor de Deus. No temor a Deus. Eu preciso viver, querido, sabendo que existe alguém morando em mim. Muitas pessoas, principalmente essa teologia de hipergraça, essas coisas, porque no Antigo Testamento, porque, amados, era pior você viver no Antigo ou no Novo? Eu vou te provar o que é melhor. No Antigo Testamento, na Torá diz, vamos falar de adultério. Na Torá diz que se alguém fosse pego em adultério, esse deveria ser apedrejado.
Se não pegasse, o que aconteceria? Tamo lindo. Hã? Se ninguém descobriu o adultério, tá tudo certo. Mas agora, no tempo da graça, Jesus diz que se nós olharmos para uma mulher desejando-a, nós já cometemos adultério com ela. Agora eu vou falar para você o pior. O temor do Senhor não vai deixar você adulterar. Sabe por quê? Porque tem alguém morando dentro de você. Existe alguém, você se tornou casa de alguém, você se tornou morada de alguém. E Paulo vai ensinar isso em 1 Coríntios capítulo 6, abra comigo a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, por favor. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Amados, você pode fazer o que você quer com aquilo que não é seu, sim ou não? Você pode, pastor Wellington? Se eu pegar o meu carro e entregar para você, você pode fazer o que você quer com o carro? E por que nós fazemos isso com o templo do Espírito? Pode, pastor, não tem nada. Agora a moda não é nada a ver. Não vai dar nada. É verdade ou não é, gente? Irmão, isso. Não vai dar nada isso aí, irmão. Não vai dar nada isso aí. Tá tudo certo. Não vai dar nada. Eu falo para você, vai dar tudo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então você não pode fazer o que você quer com aquilo que não te pertence. Meu corpo, minhas regras. Se você pensa assim, desculpe, você precisa se converter. Você precisa de discipulado. Porque o corpo não é seu. O corpo é templo do Espírito Santo. Então, amados, nós precisamos entender que a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa carreira, o nosso comportamento, ele deve ser fundamentado no temor a Deus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, o apóstolo Paulo ensina: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 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 Você é santo, amém, amados? Você é separado, você foi comprado para Deus. Então o que nós devemos fazer? No temor de Deus, o que nós devemos fazer todos os dias? Aperfeiçoar a santidade. Aperfeiçoar a santidade. Aperfeiçoar a santidade. De que maneira? Rejeitando o pecado, não aprovando o pecado, abolindo o pecado. Não dá para negociar com o pecado. Amém, amados? Ainda em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 16. O apóstolo Paulo vai nos ensinar: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Pastor, como que é? Então quer dizer que a ação não é apenas algo passivo? Não, querido, a ação é algo ativo. A salvação não é algo só que você recebeu, a salvação é algo que você pratica. Você não entendeu? A salvação não é algo apenas que você recebe. A salvação é algo que você pratica. Para dar um susto desse irmão que está do seu lado, eu falo: irmão, acorda. Fala para ele assim: vamos praticar a salvação, irmão. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor
e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ai, meu Deus do céu, irmão, você precisa entender isso. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei, não de ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Amado, você é uma estrela que brilha no meio da escuridão. Levante a sua mão, a Bíblia diz isso. Diga, eu sou. Não, você precisa falar com convicção. Diga, eu sou como uma estrela que brilha no meio da escuridão. Então, querido, como que você tem que construir a sua vida? No temor do Senhor, se purificando, se santificando. É fácil, se fosse fácil qualquer um fazia. Mas existe alguém que está dentro de você, que te ajuda. Ele te ajuda Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ainda em Hebreus 12, 28 e 29 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável. Amados, você está recebendo um reino inabalável. Vou repetir, nós estamos recebendo um reino inabalável. Os músicos podem se organizar aí. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável. O que é adoração aceitável? Com reverência e temor. Não é cantar bonito. Não é fazer a melhor música. Você pode fazer a melhor música, mas se não tiver reverência e temor, não é adoração. Nós podemos ser o melhor grupo musical, mas se não tiver reverência e temor, não é adoração. Então, qual é a adoração aceitável a Deus? Pastor, o que é adorar de modo aceitável? É adorar com reverência quem Ele é para você. Quem Deus é para você? E com temor. Você teme a Deus, amados? Você teme a Deus? Quando a gente fala temer a Deus, o coração tem que estremecer. Alguma coisa tem que acontecer dentro da gente. Por isso, pois o nosso Deus está no Novo Testamento. O que Ele é? Fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Se eu falo isso numa igreja pentecostal, já tem uns irmãos rolando no manto. Deus é fogo consumidor. E por último, 1 Pedro 17, volto a fazer a leitura, para que você entenda. Uma vez que vocês chamam de Pai, aquele que julga imparcialmente. Paremos aqui. Amados, você acha que aquilo que nós praticamos não vai ter colheita? Eu quero dar uma orientação para você. Não creia nesse evangelho. Não acredite, querido, em um evangelho que prega um Deus que aceita o pecado de maneira impune. Não creia. Não creia nesse evangelho. Não creia, porque esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é fogo consumidor. O Deus das Escrituras, seja do Antigo ou do Novo Testamento, é um Deus que vai julgar imparcialmente todas as obras. Não vai achando que porque você é crente. E vou falar para você, muitos de nós, por sermos cristãos, às vezes a gente, um pecadinho, não tem nada a ver, um pecadinho. Amados, cuidado, um dia a conta chega. Eu não vim aqui te ameaçar, querido. Eu estou te ensinando, eu estou te instruindo. Eu quero que você receba essa palavra como instrução para a sua vida no meio dessa geração corrompida, no meio de uma geração sem temor. Eu quero que você saiba, não vai achando que ficar vivendo dissolutamente,
achando que o Deus do Novo Testamento, tudo está liberado. Não está liberado. Deus não aprova liberalismo. A liberdade do Evangelho não é liberalismo pecaminoso. A liberdade do Evangelho é você estar livre do poder do pecado. O pecado não domina mais você. Você não precisa mais cumprir os desejos da sua carne. Você pode viver liberto do pecado. Você pode viver livre do pecado. Amém, não amém? Então Deus, ele julga, você chama de Pai, aquele que julga imparcialmente todas as obras de cada um. E qual que é a orientação de Pedro? Portem-se. Portem-se. Esse portar-se está falando de vida, de dia a dia. Você que é marido, porte-se. Você que é esposa, porte-se. Você que é pai e mãe, porte-se. Você que é funcionário, porte-se. Você que é patrão, porte-se. Você que é uma pessoa de negócios, porte-se. Você que tem relacionamentos, amigos, porte-se. De que maneira? Com temor. Porte-se com temor. Não vai achando o mesmo Deus que está no seu secreto, é o mesmo Deus que está olhando os negócios que você está fazendo. Porte-se com temor durante o tempo ou durante a jornada terrena de vocês. Sabedor de quê, querido? Que um dia, independente daquilo que ainda nós vamos viver aqui, um dia todas as nossas obras virão a juízo. Tudo que nós fizermos um dia virá a juízo. Deus é amor, Ele te ama, mas Ele ainda continua sendo um justo juiz. Se coloque de pé, querido.